Fala galera, eu sei que as pessoas vão começar a entrar aos poucos aí. Assim que vocês, primeira pessoa entrar, me fala como é que tá o áudio, que daí a gente começa a bater um papo que eu queria falar algumas coisas para as pessoas em geral, de uma maneira bem interessante do que eu penso. Eu fiquei um bom tempo sem falar sobre música, mas eu agora estou me sentindo no dever de fazer essa live e falar sobre algumas coisas. Então só estou adicionando algumas pessoas aqui para que a gente dê prosseguimento. Vou só terminar de adicionar algumas pessoas aqui. Bom, tá bom. Fala galera, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Essa é a primeira coisa que eu queria saber. Fala Alessandro, Alessandro tá em Portugal ainda, Alessandro? Só me manda um recadinho, galera, se vocês estão me ouvindo bem, porque eu quero falar sobre um assunto bem interessante com vocês que estão aí na minha live. Eu tô falando hoje eu tô em Bahamas, eu tô aqui no café. Tô aqui no café em Bahamas, tá chovendo um pouco aqui fora. E eu marquei algumas pessoas que estão aí. E vamos ver. Só queria que vocês escrevessem, vocês estão me ouvindo bem? Só dá um joinha aí que vocês estão me ouvindo bem pra eu saber que tá tudo certo. Porque eu não sei como é que tá meu áudio. Tá dando pra me escutar, galera? O Evandro que estiver aí online, todo o pessoal que estiver online, vocês estão me escutando? Eu não sei porque pra mim não tá aparecendo. Bom, legal, bom saber, obrigado. Então, galera, vou começar essa live. Primeiro, eu fiquei um tempo sem fazer live, porque depois que eu fiz a live na fábrica do Warburton, que eu mostrei lá. Obrigado, Evandro. Que eu mostrei lá a fábrica, os bocais. Pintou, fala Marcelo. Depois eu vou cumprimentar cada um pessoalmente, escrever alguma coisa para cada um. Todo mundo deixar um comentário aí, para eu não perder a ideia, porque eu acabo cumprimentando todo mundo, a gente acaba perdendo um bom tempo na live e acaba não falando. Valeu, Aiton, obrigado. Então, galera, é o seguinte, eu vou contar rapidinho mais ou menos assim. Quando eu descobri que eu ia fazer música, e eu estava ainda em Caraguá, né, começando a tocar na banda municipal lá em Caraguá, minha primeira experiência com banda, e aí eu descobri que o caminho não ia voltar mais para trás, sabe? Que ia ser isso que eu ia fazer. Isso aí, Elias. Que é isso que eu ia fazer da vida, né? Eu comecei tocando em banda municipal e aí eu pegava quase todas as oportunidades para trabalhar com música, galera. Então, tipo, eu trabalhei com... Cara, eu fiz trabalho com banda de reggae, com banda de funk, com banda pop, casamento, banda municipal. Acho que o único trabalho que eu não fiz bem pouco, foi com fanfarras, assim. E eu vejo que das últimas lives, bastante gente tem participado e compartilhado, gente do Brasil inteiro que eu nem conheço, eu não faço a mínima ideia, as pessoas me adicionam no Facebook e aí a gente acaba ficando próximo. Para vocês terem uma ideia, a última live dentro da loja da Orboto falando sobre bocais, foram mais de 5.000 acessos, pessoas que visualizaram a live, e mesmo assim muita gente que nem era trompetista, que gostaram da maneira como a gente estava abordando os fatos. Como eu disse para vocês anteriormente, a live ela não é feita só comigo, né? Vocês participando. E aí, esse tema que eu coloquei, responsabilidade de ser músico, eu não quis completar no Brasil, porque é uma coisa do mundo, né? E eu queria falar para deixar uma reflexão para vocês, assim, até depois eu vou responder as perguntas sobre isso. Eu percebo que, independente do instrumento que você toca, da marca do instrumento que você usa, o principal aí não é instrumento. De uma maneira geral, as pessoas estão trocando a informação de que, ao invés de você estudar e se dedicar a ser um profissional da música, infelizmente ainda tem esse mito de que o bocal vai fazer diferença, de que o violão de uma marca melhor vai fazer diferença. Isso é óbvio que vai. Isso é um material, é uma coisa. Isso é um pequeno detalhe. Porém, eu percebo que nós estamos muito presos, que nem o Evandro que toca o fone, por exemplo. É óbvio que se ele tiver um fone bom, com certeza vai fazer toda a diferença. Mas
eu realmente resolvi entrar online para falar para vocês sobre uma coisa mais importante que vem atrás. A gente sempre faz a pecinha, fala da pecinha atrás do instrumento, né? Que ela é importante e tal, mas ninguém para e conversa. Nós não temos conversa sobre esse tipo de argumento. E aí eu vou falar para vocês, lendo bastante coisa. Eu não vou falar aqui ainda, algumas pessoas já sabem. Eu mudei de professor hoje, eu estou estudando com um professor americano muito bom. Eu estava estudando com o Roger Ingram, agora eu mudei, estou estudando com outra pessoa também, outro guru do instrumento. E depois de muito ler alguns materiais que ele me enviou, eu peguei todas as minhas últimas lives, assisti todas, para ver se eu não esqueci comentário de ninguém, para ver se eu não estava esquecendo nada. E dentro de tudo que eu assisti, eu dei uma sacada geral, assim, galera, em relação que 90% das pessoas, não da live, mas do geral que tem acontecido, estão muito mais preocupados em marca de instrumento, que tipo de coisa fazer, e estão esquecendo das coisas básicas, assim, de fazer música. Por isso que eu falo da responsabilidade de fazer música, sabe? Eu acho que o fato de a gente ter muita informação na internet acaba atrapalhando muito a gente, sabe? E aí eu percebo que nós estamos de verdade fugindo muito do que é ser músico, sabe? Não só no Brasil. E aí eu vou falar um pouco de uma reflexão para vocês, assim. As pessoas me procuram perguntando sobre a minha rotina diária de estudos, sobre qual é o bocal que eu estou usando, que instrumento que eu estou usando. E aí vou abrir uma reflexão. O que eu estou ouvindo, o que eu estou assimilando. O instrumento, ele é somente um amplificador do que a gente faz, sabe? O que a gente faz com o instrumento? A gente faz música através dele. Ele amplifica as nossas ideias. Então, assim, uma frase de um outro professor do Brasil, lendo um método dele, falando que ele ficou muito tempo pensando que som que ele estava buscando e o que ele queria mostrar para as pessoas. Se era mais importante ele estudar imitando uma pessoa, se era mais importante o timbre, se era mais importante o fraseado. E aí eu vou falar para vocês que na verdade é uma junção de coisas, cara. Quando você pega o seu instrumento para tocar, pelo menos isso acontece comigo, que tenho que tocar vários estilos aqui, cada dia eu toco um estilo diferente, né? Eu já falei sobre isso com vocês em outras lives, e as pessoas me perguntam, cara, mas como é que você pega um bocal muito raso? Para quem não for trompetista, eu vou tentar simplificar. Como é que você pega um bocal muito raso e você consegue tocar jazz com som escuro, e aí no outro dia você toca lead, você faz primeiro trompete tocando agudos com som brilhante? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: o som, ele é só seu. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. O som, ele é só seu. Como assim, Dudu? Como assim o som é meu? O som que você tira da campana para fora, das cordas, do piano, quando as pessoas se identificam e falam, nossa, esse cara toca bem, ou esse cara se expressou bem, isso vem dentro de você e não vem dentro de estudos técnicos, sabe? É nesse ponto que eu quero chegar. Ele não vem dentro, tipo, você estudou, vamos falar de trompetista, né? Você estudou o Clark a semana inteira, daí você estudou flexibilidade, você começa a tocar agudo, e o cara fala, nossa, cara, você está tocando bem, o que você está estudando? Aí a minha pergunta é, o que você está estudando hoje ou o que você vem estudando nos últimos 10, nos últimos 15 anos? O que você tem escutado, sabe? Mudando de pato para ganso, as pessoas falam a minha nutricionista uma vez me disse, eu estava com problema estava com bastante açúcar no sangue. E eu fui na nutricionista e ela tentou me explicar de várias maneiras que eu tinha que mudar minha alimentação, que eu tinha que comer coisas saudáveis. O Evandro, que está aí online, participou. Um tempo atrás eu tive pedra no rim, passei mal. O Evandro estava comigo aí bombardeando, na época que eu estava no exército. E isso aí deu uma sacada na minha vida. Assim, quando a nutricionista me disse, fala, cara, você é o que você come. E tudo que eu pego em volta da minha vida, como eu vivo de música e faço isso para minha vida, é a única coisa que eu tento fazer e eu acredito que eu sei fazer bem. Aí eu pergunto para vocês aí, o que você escuta? Você acha que o que você escutou ontem vai refletir no seu som hoje? Sim, mas é uma junção de detalhes, é como se você subisse uma escada. Eu acho que... Fala, Leopoldo. Obrigado por estar aí, Wesley. Obrigado por estar aí, Arimateia. E eu estou fazendo essa reflexão, galera, porque depois que eu fiz essa última live que deu 5 mil pessoas, teve muitas perguntas, algumas que eu nem respondi ainda. Não, Arimateia, na minha opinião, o som não é um dom de nascença, cara. Desculpa, mas eu não concordo com você. Como que você aprende a falar? Você aprende a falar repetindo.
Pode até ter verdade no que você está falando, mas a minha ideia aqui é outra coisa. Eu vou falar do Wesley, por exemplo, que está aí assistindo, que toca jazz, que estuda pra caramba jazz. O Leopoldo, que toca totalmente diferente de mim, do Bruno, que está aí, de todo mundo que está aqui, cada um tem um tipo de som. Eu acredito que, como o processo da fala, que quando a gente aprende a repetir as coisas quando criança, o som é a mesma coisa. Se você não tiver referência alguma, eu não acredito que você consegue se expressar sem você ter uma referência. Na verdade, nós somos... Teve uma frase do Flávio Gabriel que ficou na minha cabeça, que ele fala, né, que ele se escora nos gigantes do passado, assim. Eu não sei exatamente como foi a frase, mas é mais ou menos isso. E nós reproduzimos... É claro que a gente tem... Quando a gente toca com a nossa referência de som, mas muito que a gente toca é referência do que a gente escuta. Sabe? É a identificação do que a gente escuta. Na verdade, nós somos todos meio que Frankensteins, assim. Às vezes eu gosto de um lick do Clifford Brown, gosto de uma frase do Arturo, e até coisas do Chris Bosh, tem coisas que me encantam no som dele. Nós somos uma junção. Aí é que você une o que você escutou, as suas referências, com o estudo técnico. O que o estudo técnico faz na nossa vida? Na minha opinião, o estudo técnico, ele nada mais é do que um facilitador de você fazer música, transmitir algo para alguém com mais facilidade. Se vocês pararem para pensar, todos os métodos, o que são métodos? São práticas colocadas na teoria para explicar uma próxima pessoa. Então, Elias, eu concordo com você que o som é uma arte, cada um se expressa diferente do outro. É nesse ponto que eu tô querendo chegar. Então, a responsabilidade de ser músico, assim, qual que é a sua verdade, sabe? O que você está transmitindo para as pessoas? E aí eu percebo assim, nós estamos indo num caminho totalmente ao contrário do que deveria estar indo, assim, sabe? É muito importante você... na minha cabeça, é muito importante você seguir um método, você seguir um professor. Isso, cara, eu tô batendo na tecla isso há muito tempo, sabe? E aí eu penso o seguinte: quando você tem um método, ele te ensina a fazer uma coisa mecanicamente. Quando você vai tocar, você tem que juntar essa técnica para facilitar a sua vida. Por que a gente estuda método? Vocês já se perguntaram isso? Nós estudamos método para ser melhores tecnicamente, para transmitir algo abstrato para as pessoas. Que é o quê? Você conseguir tecnicamente expressar o abstrato dentro de você para as pessoas. E aí que entra aquela grande frase do Bob Shield, né? O que você quer com a música? Você quer tocar as pessoas ou você quer impressionar? No sentido de fazer firula. E aí eu acho que tem muita coisa equivocada acontecendo assim no mercado musical. Então eu percebo que toda vez... Ontem, por exemplo, eu fiz um show acompanhando um artista American Idol. Ele foi campeão do American Idol aqui nos Estados Unidos em 2010. E aí teve um solo de blues que eu toquei e ele veio me perguntar. Falou, cara, mas como que pode, né? No intervalo dos shows a gente sempre toma um café, conversa com a galera. Cara, você fez um solo de blues e você é brasileiro e tal. Como é que você incorporou isso? E eu lembro que, cara, há 10 anos atrás, quando eu estava em Caraguá, eu tocava numa banda de blues, dava umas canjas com o Eduardo Souza, né, com amplitude valvulada, e lá a gente era obrigado a estudar as primeiras escalinhas e tal. E aí, Elias, também não concordo com você, depois a gente vai conversar sobre isso. Não concordo, mas a gente vai conversar. Por isso que é interessante a live, porque a gente coloca várias coisas assim. E obrigado, Rogério. E aí eu fiquei pensando o seguinte, na verdade, a cada dia que passa, nós vamos adquirindo vocabulário, independente se ele é só teórico, se ele é técnico, se ele é prático. A cada dia que passa, você absorve mais energia e mais experiência. Por isso que eu acho que na música a gente nunca sabe tudo, tá? E aí, eu volto a falar pra vocês, a responsabilidade, que é o tema da live, de ser músico. Eu acho que falta equilíbrio, sabe, galera? E aí uma coisa que eu conversei com o Marcelo. Marcelo, obrigado pelo depoimento que você fez sobre você ter tocado e falado em relação à palavra gratidão. Eu sou grato todos os dias. E aí eu volto ao foco de que o nosso público não são músicos. Todas as pessoas que estão aqui, hoje nós estamos live agora em
20 e poucas pessoas. O Facebook geralmente ele mente, né? Aparece 20, tem 40, aparece 100, tem 20. Ele só dá um norte mais ou menos, as pessoas que vão entrando e saindo. Vocês são músicos, eu tô fazendo live, tem músicos aqui interessados em ouvir o que eu tô falando. E aí eu percebo que, de certa forma, tudo que está sendo conversado aqui, isso não é pra gente, nós estamos trocando uma ideia. Porém, vocês pararam para pensar que quando você está num teatro tocando, num bar, não importa onde você está tocando, quando você está fazendo música, as pessoas que estão te assistindo, elas não fazem a mínima ideia que você estuda um método de trompete, um método de violão, um método de piano. As pessoas não têm a mínima noção de que você estuda ou várias horas ou poucas horas. O mais importante é a responsabilidade que você tem de transferir a música para as pessoas. E aí eu vou tocar numa ferida muito grande. Eu ia fazer uma live com esse nome e eu pensei bem, falei, não, eu acho que eu devo começar de uma maneira mais branda para conseguir tocar as pessoas com a minha mensagem e fazer as pessoas que me rodeiam pensar sobre isso. Porque, cara, se você pensa sozinho é uma coisa, se você pensa em coletivo, isso se transforma em energia e se transforma num movimento. Você sempre pensa em movimento. E aí eu fiquei pensando o seguinte, você parou para pensar que você se torna adulto antes de se tornar músico profissional? Vocês já pararam para pensar? Aí vocês devem estar pensando, mas cara, o que o Dudu está querendo dizer com isso? Todo mundo que eu conheço, sem nenhuma exceção, todos, que começam na música, a gente começa como estudante, e aí você começa com... Não, Bruno, mas não é isso que eu tô querendo dizer, cara, você tá indo por um outro lado. E aí, eu percebo assim, que as contas aparecem primeiro, muitas vezes a família aparece primeiro, e muitas vezes a casa, o carro, as contas em geral, né, aparece primeiro antes de você se tornar profissional. O que acaba acontecendo com a nossa classe. Quase 80% da nossa classe musical, 80% que eu digo, porque o Brasil é muito grande, né? Acabam vivendo da música como uma segunda profissão, ou vive sonhando com a primeira profissão e com uma segunda profissão para pagar contas. E aí eu também vi muita gente reclamando, eu falando sobre o nome do cenário musical de Como Pensar, e muita gente falando, cara, mas eu tenho que botar comida dentro de casa, eu preciso, o dinheiro não tá dando, o Brasil tá uma merda, a política só tem corrupto, a culpa é das pessoas que não pagam bem a arte, eu tô obrigado a dar aula, o salário é esse e aquilo. Se você vê o sistema de uma maneira geral do que a gente tem feito de música, nós fazemos parte de um sistema. E o sistema não nos favorece como músico. Vocês já pararam para pensar nisso? O sistema ele não favorece de jeito nenhum. Assim. Eu ia falar at all em inglês, né? Porque eu não sei qual seria a palavra para isso. E aí eu tenho uma outra reflexão para vocês. O que você aí está fazendo para mudar? Porque a gente botar texto, eu fazer live no Facebook é bonito pra caramba, né? Tá tudo legal. O Facebook ela é a maior rede, é a rede mais mentirosa de rede social, só perde pro Instagram, né? Que todo mundo é feliz, todo mundo toca pra caramba, todo mundo tem gig. E aí eu percebo assim, a mudança ela é de dentro pra fora, ela não é de fora pra dentro. E onde que eu tô querendo chegar, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso essa semana, porque quem sou eu na fila do banco, né? Eu tô aqui trabalhando no navio, sendo mais um número. Eu já falei isso uma vez numa outra live, eu sou mais um número aqui pra companhia. Se amanhã eles não precisarem de mim, o problema não é deles mais, entendeu? Eu que tenho que continuar arrumando subsídios para viver de música. E aí qual que é a diferença entre eu que tô aqui e todos vocês que estão em todas as partes do Brasil e algumas partes do mundo? Tem gente do mundo inteiro que fala português, algumas pessoas me acompanhando. E eu falo, eu acho que a diferença está na determinação de cada um. Num vídeo sobre business, sobre trabalho musical do Chris Bott, que muita gente fala que o Chris Bott, o Chris Bott ele é pop, ele é marqueteiro e tal. E aí eu fiquei 2 horas assistindo um vídeo dele e ele falando, isso é uma coisa que eu achei fantástico. Para todos os músicos que estão aí já tocou num palco, vocês vão se identificar com o que eu vou falar agora. Ele se preocupa com o intervalo das músicas dele no palco. Cara, se liga no que eu tô falando. Você tem 12 músicas, aí acabou uma música.
Aí você vai contar 1, 2, 3 para entrar para a próxima música no palco, as pessoas te assistindo. Ele arrumou um mecanismo que ele sempre conversou com os membros da banda. Nós temos, sei lá, 10 músicas para fazer no Concert Hall, sei lá, em Nova York. No intervalo das 10 músicas, sempre um dos músicos dele está fazendo alguma cama musical. Porque ele fala que ele que é trompetista e faz música instrumental, ele tem a responsabilidade de entreter o público. Ou seja, a pessoa pagou para ir lá. Ela não está num boteco que ele está tocando e a pessoa foi comer e deu de cara com ele. Ele pensou, ele falando pro entrevistador, falou, cara, eu tenho a obrigação de entreter o meu público por 1 hora. Eles pagaram para estar aqui 1 hora. Então, por 1 hora, é minha obrigação entreter eles com música ao ponto deles não pegarem para checar o celular, deles não conversarem com o amigo do lado. Eles pagaram para estar aqui me ouvindo. E a preocupação dele era uma coisa fantástica em relação a isso. E ele se preocupava isso com o ensaio, ele se preocupava com a roupa que ele ia vestir, ele se preocupava... Cara, são coisas assim absurdas que... Por isso que eu falo para vocês que a gente está no caminho contrário. A gente ainda está preocupado com a marca do bocal, a gente já está preocupado com a marca de instrumento que vai te fazer tocar melhor. E na verdade, a gente não... É o nome da live, né? Qual o respeito que você dá com a música que você está fazendo e com o seu público, entendeu, galera? E é nesse ponto que eu estou querendo chegar para vocês. Não adianta nada você ficar se matando tocando método se você não consegue primeiro expressar essa mochila gigante que você tem nas costas dos últimos 20, 10 anos, 15 anos, essa bagagem musical que você tem, independente de qualquer lugar do país que você esteja. A música está aqui para todo mundo. Eu tenho visto trabalhos belíssimos de pessoas que têm um produto musical fantástico, mas não sabem se vender. E isso parte de dentro para fora. Por isso que eu falo, qual que é o compromisso com a música? Cara, não tem desculpa se você vai num palco e você trabalha no correio de dia. Ou se você é médico, se você é arquiteto, se você é funcionário público. Porque a responsabilidade que você tem quando você toca alguém com a sua música é a mesma responsabilidade que você tem quando você vai falar com alguém, quando você vai lecionar, quando você vai entregar uma carta no correio, quando você é um professor e vai dar uma aula. É a mesma coisa, você está transmitindo algo. E aí eu vou tocar num outro ponto, sobre a responsabilidade da música. Desde que o mundo é mundo, todos nós vendemos algo para alguém. Dentro de casa com a sua esposa, quando ela fala, vai lavar a louça, e você tem um argumento, agora vai estar passando o jogo de tal time, posso esperar um pouco? Você está vendendo que você vai fazer isso depois. Tudo é uma venda, você se vende 24 horas. Eu aqui estou me vendendo, eu estou passando para vocês o que eu penso como música, o que eu penso como artista. Eu estou influenciando pessoas, e pessoas têm me influenciado. Essa troca que a gente faz de live, de coisas, é para abrir a mente de vocês que o mercado business musical, ele mudou muito. E você só vai conseguir sobreviver ou viver disso com prazer se você entender o respeito que você tem que ter com a música e como transmitir sua música para as pessoas. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Pode escrever aí, galera. Eu vou responder a todo mundo. Eu vejo que a galera está ouvindo e parou de escrever, né? E aí eu percebo que, de certa forma... Por isso que eu falo para vocês, a quantidade de informação, a quantidade de material bom que nós temos hoje tem influenciado diretamente em como a gente está fazendo música para as pessoas. Se você hoje não entender que a sua carreira, você tem que mostrar quem você é, você tem que pegar o conteúdo musical e não ficar preso só à quantidade de PDFs que você junta, saca? Isso é uma das coisas que tem me feito... Cara, eu estou refletindo muito sobre isso, assim, tipo... em grupos, eu até saí de muitos grupos de WhatsApp. Primeiro, porque as pessoas estão muito alienadas à internet, no sentido de que só se fala em política, em Copa do Mundo, e na minha área, que é de instrumento, qual é o instrumento melhor, tal. E eu percebo que isso está tornando a gente cada vez mais alienado e burro, assim. As pessoas não estão lendo mais. Eu acho que quanto mais método você tiver e menos acompanhamento de um profissional da área, tipo um professor, por exemplo, você está fardado a falhar, cara. Porque você está muito mais preocupado em ter uma quantidade de métodos guardados dentro do seu computador e ter o melhor vocal do mundo, o melhor instrumento, e sendo que, na verdade, o instrumento mais caro que existe dentro da sua casa é você. Você é o instrumento. O seu instrumento, o pedaço de metal, o trompete, o cano, eu tô dando exemplo do meu instrumento, ele só é o amplificador da sua verdade, cara. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Você é só um amplificador, cara.
Você não, o instrumento. Quando você vai tocar uma música, qualquer ela que seja, se você não tocar com emoção, se você não transbordar sentimento para a pessoa, cara, você pode ter um trompete Monete de 50 mil reais, pode ter um bocal de 200 mil reais. Não vai adiantar nada, cara. Porque aí eu volto a falar para vocês uma coisa muito importante. Você pode chegar com uma Ferrari do meu lado, falando: eu sou empresário, eu tenho tanto, eu vou te convencer. Como acontece hoje com franquias, com marketing multinível, esse tipo de coisa, né? Eu vou te fazer milionário. E a pessoa chega com as roupas mais caras do mundo, com uma Ferrari do seu lado para conversar com você, e em 5 minutos a teoria da pessoa acaba, porque ela não tem conteúdo. Então vocês têm que tomar muito cuidado. Se vocês estão comprando imagem, vocês estão comprando conteúdo. Pense numa coisa muito interessante. Não existe imagem sem conteúdo. Não existe, tá? Se tiver só imagem sem conteúdo, você está comprando uma besteira. Tem que ter conteúdo. Então, cuidado com o que você compra, cuidado com quem você estuda, cuidado com o que você está seguindo. E o principal, não fale mentira. O Dudu, o que você está querendo dizer? Tem muita gente falando mentira com música, sabe? Fazendo firula. E eu não estou para criticar ninguém, eu estou falando da minha verdade. Por isso que eu falei para vocês. Eu percebo que eu tenho ajudado muita gente com as minhas palavras, porque eu só estou falando a verdade da minha experiência. É exatamente isso, Marcelo, que eu estou querendo dizer. Toda vez que eu faço uma live, eu não estou perdendo meu tempo, porém eu estou investindo meu tempo. E vou falar para vocês o porquê. O que as pessoas vendem hoje em dia? Vamos falar rapidinho de vendas. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão vendendo o seu tempo, vocês estão adquirindo conhecimento, vocês estão dando prioridade a estar aqui na live. Vocês poderiam estar em qualquer lugar, poderiam estar jogando futebol, poderiam estar assistindo TV, poderiam estar com a família. Vocês estão aqui escutando as minhas palavras. E aí eu penso da seguinte forma: hoje em dia, o que é vendido? Tempo. Ninguém tem tempo. Quando você compra a internet para falar com outra pessoa, o que você está poupando? Tempo. Por quê? Porque você não precisa fazer uma ligação, você está aqui online. Quando você vai fazer aula com alguém, você está de novo o nome do professor Leopoldo, que é uma pessoa que eu estou sempre conversando. Quando você paga uma aula para o professor Leopoldo para fazer uma aula de 60 minutos de trompete, que ele vai lá te ensinar como tocar arban, você acha que você está comprando uma aula do Leopoldo ou você está poupando, você está comprando tempo? Você está comprando tempo, porque ele está te mostrando um caminho que você levaria anos para chegar e que você pagou para ter uma hora de explicação. É isso que você está fazendo, você está comprando tempo. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando vocês pedem uma coisa pelo correio, pela Amazon, que vocês não vão à loja, que vocês estão poupando o quê? Tempo. Você não quer ir na loja comprar, você comprou pela internet. Então, tudo nessa vida, ela é venda de tempo. Por isso que eu volto a falar da música, a responsabilidade que você tem que ter. Você tem que pensar muito nisso, cara. Galera, eu tô indo eu tô empolgado porque, como eu disse para vocês, tem tanta coisa para responder e eu percebo que vocês estão muito presos a investimento de tempo. Não é a quantidade de método. O Eduardo Machado Boá, meu amigo, acabou de entrar. Eu vi um depoimento dele sobre o curso online. Exatamente isso que eu também concordo. Eu vi um depoimento do Eduardo no curso do Rafael, trombonista, do trombone online. Eu estava dando uma olhada e aí falando de tudo que ele falou sobre o curso dele para concursos. Uma coisa que me chamou muita atenção, que ele fala um pedaço, acho que ele nem sabe que ele fala isso, hein? O que faz a diferença quando você tem conhecimento, quando você paga para poupar tempo, na verdade, entendeu? Quando você paga um professor para você passar um concurso, quanto tempo a gente não gastou, o próprio Eduardo Machado Boas sabe, de ir lá na ULM estudar. Se a gente ficasse no litoral esperando o conhecimento chegar, iriam demorar 20 anos, porque infelizmente a informação não estava chegando para a gente ainda. Nós fomos atrás das melhores pessoas para passar o que para a gente? Conhecimento. Mas qual que era o principal motivo? Poupar o nosso tempo. E aí eu percebo, obrigado Ricardo, e eu percebo que as pessoas estão rodando lâmpada ainda, sabe galera? E vocês estão perdendo o quê? Tempo. Estão perdendo tempo. Quando você coleciona um monte de método, quando você não busca um professor, o João, que acabou de entrar, o João Linhari, né? Que ele mostra a verdade dele fazendo música. Vocês acham que as coisas vieram de graça para ele? Não, ele investiu em professores. A gente investe em método, né, João? A gente estava conversando sobre isso hoje. A gente investe em método o tempo todo. O Boá comprou, eu vi na internet, ele postou um monte de... Ele até fez uma piada que o Boá comprou um monte de método para respiração, né? A Academia da Respiração, Breathe of Gin, eu estava dando uma olhada. E o que nós estamos investindo até hoje? Nós estamos
adquirindo conhecimento para poupar tempo, para a gente conseguir passar a nossa verdade através da música, entendeu? E por isso que eu falo para vocês, não perca o seu tempo. A responsabilidade que você tem como música, ela é muito importante. E cuidado com o que você fala pro próximo, porque você acaba estragando a carreira de muita gente. Eu prometi que eu não ia citar nome, mas tome muito cuidado com o professor. Procura buscar exatamente o cara que você vai fazer aula, procura buscar quais são as bases dele, de onde que ele veio, com quem ele estudou, qual é a referência dele. Hoje eu tive um ensinamento brilhante essa semana e eu vou contar para vocês, eu não vou citar o nome do milagre, quem conhece vai saber. Numa das minhas conversas com o Roger Ingram, um dos melhores leads dos últimos 30 anos de trompete, eu perguntei para ele, falei, Roger, eu tô querendo buscar essa verdade, não vem ao caso que eu vou falar para vocês, tipo, eu tô estudando como lead, eu trabalho como isso. Cara, eu achei fantástico, porque eu acho que eu não ouvi isso de ninguém, eu não sei se eu não tive tempo para ouvir. Voltamos a falar da palavra tempo, né? Eu não sei se eu tive tempo, a responsabilidade do músico. Você sabe o que ele falou para mim? Ele falou, cara, você já pensou em estudar com o meu professor? Galera, dá uma refletida nisso aí. Roger Ingram, que é um cara fantástico, ele falou assim, você já pensou, ele tem 60 e poucos anos, então você já pensou em estudar com o meu professor? Aí eu comecei a rir, eu falei, mas ele ainda tá vivo? Ele falou, tá. Eu falei, mas por que você tá me falando isso? Sendo que você vai estar perdendo dinheiro uma vez que eu não vou mais fazer aula com você. Daí ele falou assim, é aí que você se engana. Eu não estou preocupado com o seu dinheiro. Eu estou preocupado com o tempo que você está poupando. Uma vez que eu não estou apto a te passar exatamente o que você está querendo, está buscando, uma verdade, é minha obrigação indicar uma pessoa que sabe, a mesma pessoa que passou para mim. Porque, de certa forma, o que eu não estou conseguindo te passar, talvez ele consiga sanar os seus problemas. E automaticamente você aprendendo, você vai falar bem de mim. Isso é um marketing que não tem custo, é a verdade. Então eu percebo que... Fala, Gabriel, meu grande amigo. Tá na Alemanha já, meu irmão? Então eu percebo que as pessoas estão perdidas nisso. Então, galera, não perca o seu tempo. O que eu tô fazendo aqui com vocês há 40 minutos? Eu tô dedicando meu tempo a vocês que estão na minha live. Automaticamente eu tô contando a minha verdade para vocês. E tô aprendendo muito mais, porque cada comentário, cada pergunta, isso só mostra o quanto eu tô disposto a aprender. E vou falar outra coisa para vocês sobre a palavra gratidão, independente de religião. Quanto mais eu me dou, mais eu recebo. Isso é uma máxima que tem se tornado na minha vida. Dos últimos 3 anos, e aí que eu falo pra vocês, desde o começo da live, quem acompanha desde o começo vai entender. Nos últimos 3 anos, a minha vida se transformou, o meu crescimento, ele só foi possível depois que eu entendi o que está acontecendo comigo. Isso não está num livro em PDF, não está no método de trompete, não está na música que eu toco. Isso é uma bagagem de anos. É uma bagagem de anos. Eu vou citar o João, que está na live aqui, que era jogador de futebol, né, João? O João, acho que, se eu não me engano, o João era zagueiro, João, não lembro o que o João era. E há anos atrás, quando eu ia estudar no apartamento com o João, que a gente começava a estudar os primeiros duetos, ele me ensinando, eu sempre falo que a gente estudava junto, na verdade ele me ensinou muita coisa. E hoje eu vejo que desde aquele tempo, antes, quando eu ficava lá no Ubatuba, estudando na minha casa, incomodando os vizinhos, toda essa bagagem tá caindo a ficha agora, depois de quase 20 anos. Então não é que nos últimos 2 anos eu me tornei um músico melhor ou as minhas ideias floresceram. Foi uma semente plantada muitos anos atrás, muitos anos. E isso tem se tornado uma verdade a cada dia. Hoje eu tenho entendimento de como passar para as pessoas todo esse processo. E eu percebo que as pessoas costumam buscar mágica, né? Vou dar um exemplo para vocês. É o método de tocar agudos em 5 semanas. O e-book de como falar inglês fluente em 3 semanas. Bicho, não cai nessa. Não cai nessa. Porque o nosso trabalho ele é diariamente. Olha o Doc Severn, com 91 anos. Continua estudando e tocando. Pessoa humilde, referência no mundo de trompete. Continua estudando todos os dias. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que eu estou falando demais. E aí eu vou dar um exemplo para vocês do meu pai. Meu pai ele é pescador. Eu tenho muito orgulho de saber que meu pai continua pescando. Meu pai faz um monte de coisa na vida, mas uma das que ele faz é ser pescador, sabe? E aí eu falei, pai, você já pensou em se aposentar? Daí ele fala assim, no sentido financeiro ou no sentido físico, da coisa prática? Eu falei, no sentido prático. Eu falei assim, não. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque quando eu parar, eu só vou parar quando o meu sonho acabar. Eu adoro estar no mar, eu adoro estar aqui pescando, fazendo as coisas. Eu não pesco simplesmente por colocar a comida dentro de casa. Isso aqui é o que me faz bem, é o que me faz vivo.
E aí eu percebo que as pessoas estão deixando de buscar a verdade, de tocar as outras pessoas com a sua música e de se mostrar-se vivo. O Marcos Will acabou de entrar aqui e eu queria falar uma coisa voltada para o Marcos Will sobre isso. Que ele postou uma coisa no Facebook sobre as pessoas estar usando MIDI, eu não sei o nome exatamente, V alguma coisa, VS, eu não sei o nome, substituindo por músicos, por músicos de verdade, de carne e osso, por material sintético. Eu acho que isso é uma tragédia na vida não só do músico, mas do ser humano. E isso tem a ver com o que eu estou falando, de falar a sua verdade. Por isso que nós temos que sempre lutar pela nossa classe. Musicalmente falando, de tocar as pessoas, muita gente, às vezes as pessoas perguntam, cara, mas no mercado que a gente vive é tão difícil. É tão difícil você ter espaço para trabalhar, ter espaço para fazer sua música. Você tem que decidir em que lado que você tá, cara. Você é um moleque ou você é um músico, um homem profissional e você vai arcar com as consequências, você vai correr atrás da responsabilidade de ser um bom músico, de escutar bastante música, de buscar um professor, de se capacitar na área. Não dá pra ficar no meio do muro, cara. Eu tô falando, galera, isso acontece comigo. Vocês sabem quantas vezes eu já pensei em parar de tocar? Quantas vezes, desde que eu me tornei um músico profissional e eu me reconheci como músico profissional, porque se eu não me reconhecer, ninguém vai me reconhecer. Eu sou a primeira pessoa que tem que acreditar nisso. Diversas vezes. Sabe? Diversas vezes pensei em parar de tocar. E o que me move é continuar falando a minha verdade. É por isso que eu continuo estudando, é por isso que eu continuo buscando professor, é por isso que eu continuo compondo, é por isso que eu continuo vivendo, tentando tocar as pessoas com a minha música. Se fosse fácil, todo mundo seria músico. Você sempre vai encontrar na esquina alguma pessoa que fala, nossa, como eu queria ser músico, como eu queria tocar um instrumento. E essa live foi exatamente para isso, para falar para vocês que qual que é a sua responsabilidade como músico, sabe? Então, vou só, mais uma vez, forçar alguns pontos. Busque uma referência, não pare de estudar nunca, busque professores. Cara, invista mais em material humano do que em PDF, sabe? O Altair, que também está aí na live, a gente tem conversado sobre isso no Rio, né, Altair? A gente não precisa citar nome, mas a gente começou a conversar sobre a falta de incentivo das pessoas que vão buscar música. As pessoas fazem uma aula e depois param de estudar. Você não tem que fazer aula com alguém só porque para falar que eu fiz uma aula com tal fulano. O fato de você fazer aula com um cara não vai te fazer o nome da pessoa, entendeu? O seu trabalho ele é árduo, ele é o tempo todo, cara, ele é diário. Seu estudo é diário, o que você escuta é diário, como você se porta, como você passa a sua música para as pessoas, ele é um trabalho diário. Não importa se você está tocando no Boteco do Zé das Covas, se você está tocando no Concert Hall. Não faz diferença nenhuma. Fala, Altair, meu grande amigão. Então, assim, não faz diferença nenhuma. Qual que é a sua verdade? Então, eu volto a falar para vocês que tem professores excelentes aí no país que você pode fazer aula, às vezes por Skype. Sabe, eu tô do outro lado do mundo, eu tô aqui em Bahamas. Eu tô no Caribe, no meio do nada. Mesmo assim, eu ainda pago aula por Skype. Quando eu não consigo fazer aula particular, eu ligo pro cara e falo, e aí, o que você acha disso? Qual que é a referência? E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Mais importante de tudo isso, o Terry Arbuthnot, eu tive na semana passada, lá quando eu fiz a live. E aí eu falei pra ele, pô, Terry, você conhece os melhores trompetistas do mundo, você tá sempre com todos os caras, todo mundo te adora, todo mundo que eu falo de você é uma referência. Achei muito interessante uma foto que me marcou do Terry. Ele tirou uma foto junto com o... Como é que é o nome dessa marca de bocal? Junto com o... Não é Picket Brass. Ele tirou foto com outro cara. Fugiu da minha cabeça o nome da marca de bocal. Juntos, os dois juntos. Falei, vocês não são concorrentes? Ele falou assim, pelo contrário. É óbvio que somos concorrentes. A concorrência não é normal. Se não tiver concorrência, não existe mercado. Por isso que as pessoas optam pela marca tal e tal. Daí eu perguntei pra ele, resumindo, qual que é a sua recomendação pra mim? Falei pra ele assim, eu tô com 34 anos de música. Daí ele falou assim, rapaz, eu tô com o dobro da sua idade. E a gente tava no carro, e pra quem não sabe, o Terry acabou de passar... Bob Heavis, exatamente, Felipe. Obrigado, Felipe. E ele tirou uma foto com o Bob Heavis. E aí, ele perguntou pra mim assim... eu perguntei pra ele assim, qual que é a sua maior... o que te move a fazer música? E ele começou a me contar que quando ele tinha 15 anos de idade... Um trompetista muito famoso não sei se foi na Flórida, no Canadá, falou pra ele, ele perguntou, eu não sei se foi o Doc Severn que falou isso pra ele, ou se foi o Dizzy, foi um desses grandes nomes. Eu me atentei mais do que ele disse do que quem falou isso pra ele.
E ele falou assim, toca uma escala aí. Aí ele tocou um sol. Pá. Aí ele falou assim, agora toca um lá. Daí ele foi tocar o si, eu falei, não, volta no sol. Ele falou, por quê? Assim, seu sol tá um lixo. Galera, desculpa o barulho aqui que eu tô num café, ó. E tem gente do mundo inteiro aqui, cada um falando um idioma diferente. Então pode ser que vocês não me escutem bem. E aí ele falou, e aí eu perguntei pra ele assim, falei, Terry, qual que é a sua recomendação pra mim como músico? Daí ele falou assim, cara, nunca fuja da sua verdade. Seja o que você é sempre. Eu falei, mas isso tá muito redundante. Ele falou assim, a partir do momento que o cara falou pra mim que você tá tocando um sol mal feito, eu voltei pra casa e fiquei estudando cada nota. Daí ele falou assim, cada nota é importante. Transmita a verdade em cada nota que você toca. Transmita a verdade em cada nota. Toda vez que você tocar, tenta passar a verdade para as pessoas com qualidade, com sonoridade, com entonação. Transmita sentimento. Daí ele me contou uma outra história que eu queria dividir com vocês. Eu até demorei, eu perguntei para ele se eu podia contar essa história ou não, porque isso é uma coisa pessoal dele e ele me permitiu. E ele falou que uma grande marca de instrumentos dos Estados Unidos faliu. Ela faliu esses últimos meses e o cara investiu. Galera, faz as contas aí, é um dinheiro que eu não consigo contar. O cara investiu, se não me engano, mais de 200 milhões numa fábrica de instrumentos. E essa marca faliu o ano passado. E o cara ligou pra ele e falou, oi Terry, tudo bem e tal? Cara, eu tô com um monte de coisa que eu não vou usar, você não se interessa em comprar? Porque eu tô com muita coisa, eu tô com muito trompete, muito material pra fazer vocal. E eu queria saber se você não se interessa em comprar. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. A gente é amigo, então eu tenho liberdade para te perguntar isso. A gente já trabalhou em vários workshops pelo mundo sobre isso. E aí o Terry falou, tá, pergunta. Ele falou assim, qual que é o sucesso, cara? Porque, cara, eu investi muitos milhões a mais do que você na minha fábrica, fazendo instrumento e fazendo bocais. E minha fábrica foi à falência depois de 40 anos. E você continua fazendo o Arbuckle crescendo a cada dia, fazendo bocais, fazendo instrumentos. E eu não consegui, eu investi milhões e hoje eu sou um cara muito triste porque eu perdi dinheiro com isso. Qual que é o segredo? Aí o Terry falou pra ele assim, o grande segredo é que você investiu dinheiro para fazer dinheiro. Assim, eu investi paixão para fazer uma coisa que eu amo para as pessoas. A partir daí, é óbvio que eu investi dinheiro, é investimento. Porém, eu não fabrico bocal para fazer dinheiro, eu fabrico bocal para fazer as pessoas... Cara, desculpa o português, que eu estou muito tempo falando inglês, tem coisas do português que fogem da minha memória. Eu faço um pedaço de comunicação para as pessoas. Ele não usou essa palavra em inglês, tá? Mas eu estou tentando mostrar para vocês onde eu quero chegar. Ele falou assim, eu tô a vida inteira, ele falou assim, todo dia quando eu acordo, eu agradeço a Deus por poder levantar e fazer bocais para instrumentista tocar as pessoas com a música deles através de um pedaço de metal que eu fiz para as pessoas. Cara, e eu fiquei em choque, assim, a gente estava tomando uma cerveja semana passada, na Flórida, a gente estava num bar. E eu fiquei por várias horas olhando pro Terry, assim, o Terry olhando pra minha cara, e ele, o que foi? Eu falei, cara, você acabou de matar a minha teoria de anos, que eu não sabia traduzir em palavras qual o meu maior objetivo com a música, que é, através da minha música, passar para as pessoas a minha verdade. E através daí as coisas acontecem. Cada dia que eu estudo, cada dia que eu toco, cada dia que eu transmito música, que eu faço essas lives para vocês, mais pessoas se comunicam comigo, mais oportunidade aparece, e as oportunidades acabam aparecendo cada vez mais. É abundante. Por isso que eu tenho esse sentimento de gratidão. Eu sou muito grato por todas as pessoas que estão aqui. De todas, desde as pessoas que não são profissionais, até as pessoas que são referências para mim aqui. Entrou aqui o Azauri falando Varbuckle. João, Eduardo Machado, Leopoldo, Altair, vocês, o Ederley, vocês são referência no meu trabalho. Todos vocês são pessoas que eu sempre estou vendo, escutando e seguindo como referência. É óbvio que eu estou contando a minha verdade com a música, sabe? E como tem várias pessoas aqui na live que
eu sirvo de referência para as pessoas fazendo música. E isso é um ciclo. Se você pensar num ciclo de quintas para quem improvisa, é um ciclo que não se acaba, cara. São um passando a verdade para outros. E hoje eu tenho o prazer de falar que vocês são os meus amigos. Tantas pessoas que me têm como referência, quanto as minhas referências que estão aqui assistindo minha live. Isso é muito importante. E aí eu volto a falar para vocês. Vocês entenderam a palavra? João, vocês entenderam a palavra do Terry, cara? Ele faz todo santo dia com paixão aquilo. E ainda mais depois que ele passou por um câncer, para quem não sabe, que ele se recuperou, e ele falou que, como bombou na internet uma foto dele tomando cerveja, que as pessoas ficaram assim, nossa, cara, bicho, ele já tá voltando à vida. Isso é o maior significado da vida. O que você tá deixando de legado para as pessoas? Cara, não é o seu dinheiro, bicho. Você não vai levar nada pro caixão, galera, nada. E isso me emociona, assim, sabe? Depois dessa conversa que eu tive com o Terry e com vários outros trompetistas, eu percebi qual que é o verdadeiro sentido. Eu como músico, eu tô levando música para vocês, as pessoas estão trazendo música para mim, então se preocupa com qualquer responsabilidade que você está passando por seus alunos, por seu público, para tudo. Cara, não faça nada de qualquer jeito, bicho. Não compre um método só para ter ele na estante, para falar que você estudou Orban, para falar que você estudou o Clark, se você não está tocando as pessoas com a sua música. Galera, então chega de conversa, eu já estou um bom tempo aqui investindo meu tempo em vocês investindo o seu tempo aqui na live. Eu queria pedir algumas coisinhas para vocês, para todas as pessoas que estão assistindo a live. Se vocês puderem compartilhar, vocês ajudam a passar essa palavra para mais pessoas. E é isso que faz o meu trabalho crescer. Tem o meu canal no YouTube, o Dudu Quirino, se pudesse entrar lá. Tem o meu Instagram, Dudu Quirino Natasha, tá o mesmo Instagram com a minha esposa. Tem essa live aqui, se você puder compartilhar, servir de algo para alguém. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me chama em inbox, eu tenho respondido todo mundo com o maior prazer. Sempre que eu tenho tempo eu respondo. Lembre-se de uma coisa, palavras do mestre Vitor Santos, trombonista do Rio. Música é relacionamento. O relacionamento que você tem com as pessoas, isso é música. Isso é fazer música. Como você se relaciona com as pessoas, é isso que as pessoas vão ver em você. Então, muito obrigado a todos, muita gratidão a todos que estão aqui, muita gratidão. Espero realmente que vocês tenham entendido o que eu queria passar para vocês. A música ela não tá no método, ela não tá no papel, ela não tá no trompete que você compra, ela não tá no bocal que você compra. A música tá no que você passa para as pessoas através do instrumento. Não se esqueça de uma coisa, você é o instrumento, é você que transmite. O trompete, o bocal, ele é apenas gosto pessoal do que serve melhor para você transmitir música para as pessoas. É só isso, é só isso. E o melhor trompete é o trompete que você tem agora, cara. O melhor carro é o carro que você tem agora, a melhor família é que você tem agora. Então pensa nisso. Repetindo as palavras do Terry, eu faço as coisas com paixão e eu tenho feito isso todo dia. Quando eu faço a live para vocês aqui, que eu paro, sento aqui, pago a internet aqui num café para falar para vocês, eu estou tentando passar a minha verdade para vocês. Faça música de qualidade, faça música com respeito. Não importa se você trabalha no Correio, se você trabalha na Embratur, se você trabalha vendendo sacolé na praia. Quando você faz música, você tem que fazer isso com muito respeito. Até em respeito aos profissionais da música. Você está passando algo para alguém. A música exige de você isso. Você está músico, você não é músico, você faz parte. A música que escolheu você, não foi você que escolheu a música. Não se esqueça disso nunca. E o mais importante, faça sempre com paixão. O método, vou repetir, tá? Para todos. O método é só um papel que veio para explicar a prática. As pessoas fazem um método para tentar simplificar para outras pessoas como se fazer a prática. É só isso. Você com o método guardado na sua casa não vai te fazer tocar melhor. Então pratique todo dia, faça a música principal. Busca a sua referência, estuda. Escute de tudo. Não tenha preconceito. Isso vai te fazer um músico melhor. Isso vai te fazer um músico muito mais experiente. E as suas verdades, todo mundo sabe quando você toca o instrumento, sabe que é você que está tocando. Não importa se é mal ou se é bom. Cada um tem sua verdade. Galera, eu acho que é isso. Faça música com responsabilidade. Se faltou alguma coisa, escreva aí que eu vou complementando e agradeço a todos que estão aqui pela oportunidade de estar passando para vocês a minha verdade. Grande abraço, muito obrigado a todos que passaram por aí. Vou responder a todos com todo carinho. Estou muito feliz de estar transmitindo para você, tá meio que, sabe, botando para fora um pouco do que eu tenho aprendido aqui. E toda vez que eu faço as lives, eu aprendo cada vez mais. Muito obrigado a todos.
Fé no trabalho de vocês aí. Altair, grande abraço, abraço a todos vocês que estão aí de qualquer lugar do mundo. Vamos continuar com a nossa música, é muito importante transmitir coisa boa para as pessoas. O mundo precisa de músicos, o mundo precisa de música. Grande abraço, galera. Fiquem em paz. Um abraço a todos, independente de religião. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.